Olá a todos! Mais um dia e mais uma semana que Jesus nos deu. E nós estamos gratos nesta semana porque Ele nos guardou, porque Ele nos deu o alimento, porque Ele nos vestiu e porque também chegou a primavera, que é uma estação do ano muito bonita, onde nascem as flores, onde os animais cantam. E nós até andamos mais felizes, está mais sol durante mais tempo, o dia prolonga-se e dá para fazer imensas atividades, imensas coisas. E tudo isto foi permitido porque Deus criou todas as coisas para nós. Então, nesta lição, vamos começar por ler uma palavra da Bíblia que também fala de nós lhe cantarmos louvor. Vocês sabem que Jesus gosta quando nós cantamos para Ele? Então, vamos cantar. Vamos ler uma palavra e depois cantar. Regozijai-vos, Salmo 33, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Passando para o versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, no versículo 20 diz que a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. E tu, tens esperado em Deus? Então, se tens esperado e confiado em Deus, podes louvá-lo por tudo o que Ele tem feito na tua vida. Então nós vamos dizer que Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. 1, 2, 3 palavrinhas! Vem cantar comigo. Se Jesus é teu amigo, bata as palmas. Se Jesus é teu amigo, bata as palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata as palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz os 3. Se Jesus é teu amigo, faz os 3. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz os 3. Agora vamos lá, mais rápido, hein? Se Jesus é teu amigo, bata as palmas. Se Jesus é teu amigo, bata as palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata as palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está
está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Amém. Então, Jesus, ele está sempre conosco. Pois é. E nós, como a Sara tem falado, temos estado a falar acerca da Páscoa. E o que é a Páscoa? Nós falámos da primeira Páscoa, quando o rei Faraó libertou o povo de Deus do Egito. E agora, na segunda Páscoa, que temos estado a falar, foi quando Jesus ressuscitou. Jesus morreu numa cruz, mas ele ressuscitou. Mas, na semana passada, a Sara contou uma história acerca de quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Ele entrou numa jumenta, com umas vestes humildes, e todas as pessoas que estavam a ver Jesus passar sabiam que Jesus ia passar, e então colocaram as suas roupas, colocaram ramos de palmeiras a acenar. E na multidão estavam famílias, estavam crianças. E vocês ainda se lembram? Havia uns homens que queriam impedir as crianças de louvarem a Jesus. E Jesus diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E nós, todos nós, crianças, jovens, adultos, nós devemos louvar o Senhor a todas as horas, porque Ele merece, porque Ele é Rei. Então, hoje, nesta lição, nós vamos continuar a estudar tudo o que aconteceu até Jesus ter ressuscitado. E então, hoje vamos falar sobre humildade, vamos falar sobre a última Páscoa e depois vamos falar sobre, a última Páscoa, um jantar que Jesus teve com os seus discípulos, e depois vamos falar sobre orar. Jesus orou e vamos ver o que é que aconteceu nessa oração e quem é que lá estava. Está bem? Então vamos ficar atentos a estas 3 histórias que a Sara vai contar. Um jantar com Jesus e os discípulos. Esta história localiza-se no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 22, 1 a 23. E diz assim: Estava, pois, perto a festa dos Asmos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos Asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segui-o até à casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai, e repartiu entre vós.
Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E sabem, depois da ceia, depois de Jesus estar com os discípulos, Jesus quis lhes ensinar uma lição sobre a humildade. E Jesus deu-lhes algumas recomendações. Então nós vimos que o pão significa o corpo de Jesus, que iria ser moído, ia ser morto na cruz. E o vinho simboliza o sangue de Jesus. Quando Jesus morreu, derramou o seu sangue. Jesus já sabia que um dos 12 discípulos, Judas, iria traí-lo. Jesus conhecia isso. Jesus quis lhes dar algumas instruções. E Jesus falou da humildade. Isso nós encontramos, essa história, em João 13. Podem abrir, João, capítulo 13. Em que Jesus lava os pés dos discípulos. E diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo o corpo, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que Judas não estava limpo, Jesus sabia que Judas, o seu discípulo, não estava limpo. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre. Vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-o digo, antes que aconteça, para quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Então, nesta parte nós aprendemos, Jesus nos ensina sobre a humildade. Jesus ensina aos discípulos, tal como Jesus fez, lavando os pés aos seus discípulos, nós também devemos servir o próximo com este amor,
sempre dispostos a servir. E agora vamos para outra parte da história da Páscoa. Foi quando Jesus orou num jardim, o jardim Getsemane. E nós podemos ler esta história em Mateus 26, 36 a 46. Vamos então ler. Mateus fica no Novo Testamento, primeiro livro da Bíblia. E diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Vamos então orar e perceber alguns tópicos destas várias histórias que a Sara leu. O importante é nós ficarmos a pensar sobre a importância de nós orarmos, tal como Jesus aconselhou os seus discípulos, mas eles não ouviram e não quiseram saber e não quiseram estar um pouco com Jesus a orar. Se tu tens esse desejo de orar, então tira um pouco, 10 minutos, um quarto de hora, e depois vais aumentando até conseguir estar mais tempo. Mas é importante, nem que seja antes de dormires, falares com Jesus, porque ao falarmos com Jesus, Jesus fica feliz e Ele sabe assim que nós confiamos nele, porque Ele é o nosso melhor amigo e nós podemos contar a Ele tudo o que quisermos. Então, vamos então orar e depois eu vou terminar lendo alguns versículos-chave que eu quero vos deixar. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, por esta lição maravilhosa. Ajuda-me, Senhor, e ajuda também as pessoas que estão a ouvir este vídeo, a tirarmos tempo para Ti, Senhor, a sermos leais a Ti, a confiarmos em Ti mais e mais, Senhor. Ó Senhor, Te agradecemos por todas as coisas. Te agradecemos pela semana abençoada que nós tivemos e por aquela que ainda vai começar, Senhor. Ó Deus, que nós possamos compreender todos os dias esta palavra. Ajuda-nos, Pai, a nunca te trair, Senhor, como fez o Judas, o Teu discípulo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a confiarmos todos os dias na Tua palavra, a confiarmos em Ti, Senhor, a experimentarmos este amor, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a servirmos o próximo, tal qual como Tu nos ensinaste, Senhor, com alegria, Senhor, com mansidão, Senhor, com doçura nos nossos lábios, Senhor. Ajuda-nos a termos esperança, Senhor, em Ti, Senhor, todos os dias, Pai. Ajuda-nos a procurarmos tempo para orar, para cantar, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor. Que nunca nos cansemos de fazer o bem, Senhor, ao próximo, Senhor. Amém. Então, primeira coisa, versículo-chave
logo na primeira parte, quando a Sara contou da história da última Páscoa. Portanto, aquele jantar que Jesus teve com os seus discípulos. Vamos então ler o versículo-chave que eu queria deixar, é Lucas 22, Lucas 22, 19 a 20. E diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então nós sabemos que Jesus, quando morreu na cruz, ele deu o seu corpo porque nos ama, por amor a nós. E que nós nos devemos sempre lembrar de que Jesus morreu na cruz e ofereceu o seu corpo. Então o pão simboliza o corpo de Jesus, mas também Jesus tomou o cálice com os seus discípulos, e o cálice significa o Novo Testamento. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. O cálice significa o sangue que Jesus derramou por nós, por nos amar, por causa dos nossos pecados. Depois falámos quando Jesus orou no Getsémani. E o versículo-chave é Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. 26, 41. E diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que um dia ele iria morrer na cruz, e Jesus aceitou a vontade de Deus, do seu Pai, porque Deus enviou Jesus para morrer por nós. Mas Jesus estava a orar, pedindo ao Pai para que ele não tivesse de passar por este sacrifício tão grande de morrer por todos nós na cruz. Mas Jesus, por nos amar tanto, ele foi à cruz por nós. E então, aqui no versículo 38 diz: A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus estava tão triste que precisava da companhia dos seus discípulos. Mas eles não quiseram, eles adormeceram. E nós temos o dever de ficar ligados todos os dias a Jesus, para que Jesus não se entristeça conosco. Se nós ficarmos ligados a Jesus, Ele nos promete uma força especial em todas as situações. Porque é que nós precisamos de orar? Para conhecermos a vontade de Deus. Jesus estava a orar para conhecer a vontade do Pai. Jesus obedeceu à vontade do Pai porque nos ama. Então, nós devemos orar uns pelos outros. Orar diariamente, pedindo a graça de Deus para sermos fiéis todos os dias ao Senhor Jesus. Então, todos os dias, podes usar a tua mão, podes usar a mão para te lembrar dos principais motivos de oração. Orar por ti, por mim, orar pela família, orar pelas autoridades, orar pelos necessitados e orar por aqueles também que precisam. Amém? Então vamos nos lembrar todos os dias da semana em orar por aqueles que precisam. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desta lição. Para a semana nós iremos falar acerca de um outro tema, que é a crucificação, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Só no final destas lições é que iremos fazer uma atividade muito bonita, em que vamos construir uma flor e vamos colocar nas várias pétalas os acontecimentos todos que a Sara tem estado a falar. Está bem? Ficamos assim, para a semana há mais. Espero que tenham tido um dia muito bom e que Jesus vos abençoe. Beijinhos!